A gente vai falar agora sobre essa onda de calor, né, que a Europa está enfrentando, um calor inédito, né, com incêndios florestais incontroláveis em vários países. Em Londres, os termômetros marcaram ontem 40,2 graus Celsius, mais de 3 graus acima do recorde histórico de 2019. O norte da Espanha registrou temperaturas aí de 43 graus. Quer dizer, são temperaturas que os europeus não estão acostumados, né? Nós aqui no Brasil, sim, mas eles não. Os incêndios florestais provocaram mortes na França, Portugal, Espanha, Grécia e forçaram aí milhares de pessoas a deixar suas casas. A gente vai falar sobre esse assunto, que é bastante preocupante a nível mundial, com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, bom, tudo que a gente está vendo aí, ouvindo falar na Europa, é exatamente consequência aí direta da crise climática, das mudanças climáticas, atingindo aí a vida, né, diária, o dia a dia das pessoas, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Veja, hoje nós temos já confirmado, né, aquilo que se aponta já há algumas décadas, eu diria, por meio dos estudos compilados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o famoso IPCC, que aponta já há algum tempo que nós teremos, na verdade, os extremos climáticos mais agudos. O que isso representa, né? Então, o período de frio vai ser muito intenso, o período de chuva vai passar a ser também muito intenso, e agora estamos assistindo, né, o período, no caso do hemisfério norte, de calor muito intenso, né? Isso, de fato, traz muita preocupação, Marilu, porque nós não estamos adaptados a enfrentar situações extremas. Por exemplo, a chuva, quando ela vem, ela não diferente do que ocorria recentemente, ela vem de maneira muito intensa, gerando aí dificuldade de acúmulo de água, por exemplo, para gerar energia, para abastecimento humano, mesmo agricultura, e, ao mesmo tempo, ela se transforma num problema, porque ela pode, dada a sua, digamos, dinâmica, né, intensa, gerar problemas de escorregamento de vertentes, alagamentos, inundações. Agora, no caso do verão europeu, né, e não só lá, se você pegar também as temperaturas nos Estados Unidos da América, você vai ver que Nova York, por exemplo, né, e outras cidades estadunidenses também, estão registrando níveis elevadíssimos de temperatura. E associado também a pouca chuva, né? Então, é de fato um cenário muito preocupante, porque você passa a ter aí a possibilidade, né, de profusão de incêndios, esses grandes incêndios que você estava comentando há pouco, né? Você passa a ter um ambiente muito mais aquecido, onde qualquer evento, né, que gere alguma fagulha, por exemplo, propicia aí, sem dúvida, esse material se transforma no combustível e você passa a ter, então, esses incêndios de grande proporção, né? Isso a gente verificou recentemente em Portugal, agora também na Espanha, França, enfim, são situações que são recorrentes. Na Austrália também já registrou problemas dessa ordem, mesmo nos Estados Unidos da América. Então, é de fato uma situação de emergência climática, porque você passa a ter as condições propícias para um incêndio de vasto alcance e de difícil combate, principalmente. Exato, e Wagner, eu estava vendo aqui, quase 6 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, né, na Espanha, que o tráfego ferroviário ficou suspenso entre Madrid e Galícia. Galícia, parte da minha família mora lá, realmente bastante preocupante, uma região aí do noroeste, né, conhecida como uma das reservas maiores do mundo de lobos, né, da Europa. Quer dizer, quase 30 mil hectares de terra, né, já foram queimados no incêndio já em junho. Quer dizer, a gente está vendo aí a flora, a fauna, as pessoas, né, todos sendo prejudicados, né? Fala um pouquinho sobre esse prejuízo, né, da natureza em relação a tudo isso que está acontecendo também, Wagner. Veja, Marilu, você está trazendo uma questão muito relevante, que é o seguinte: as implicações para a natureza são enormes, né? Você tem toda a alteração dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem naturalmente, que faz com que sejam afetados inicialmente, né, até espécies como os lobos, né, que já estão no nível da cadeia alimentar um pouco mais elevado, mas também aquelas que estão no nível mais inicial e até intermediário, né? Você passa a ter aí, pelo fogo, né, infelizmente, a dizimação de espécies vegetais, também espécies de insetos, enfim, roedores, pequenos roedores, ou seja, você afeta toda a dinâmica de alimentação, né, de fornecimento de nutrientes para as plantas, porque o solo também é afetado, e depois, em função disso, também para toda a fauna que lá ocorre. E o impacto é devastador, né? Você tem, de fato, aí
uma diminuição da biodiversidade, porque, infelizmente, você passa a ter uma morte, né, muito acima dos padrões de determinadas espécies, o que desequilibra, evidentemente, toda a dinâmica que está posta nessas áreas naturais, né? E você está falando da Galícia, que é uma das áreas mais frias da Espanha, né, o norte da Espanha, né? E veja a que ponto estamos chegando agora nesse verão. Então, é de fato muito preocupante o que está ocorrendo, né? Por isso essa expressão que já está muito difundida da ideia de uma emergência climática. Nós temos de fato uma situação de emergência que exige ações rápidas, né? Compromissos mesmo de governos, e que infelizmente a gente não está percebendo, né, a sensibilização para essa questão na escala dos governos. Uma prova disso, Maria Lu, que ano passado nós tivemos um aumento ainda maior do que vinha ocorrendo em termos de emissão de gás de efeito estufa, e é de fato muito preocupante. Nós deveríamos, na verdade, estar buscando a redução, né? Isso vem desde o Acordo de Paris, mas lamentavelmente isso não está sendo levado a sério, não está sendo considerado. E ainda é importante lembrar, nós estamos num momento de recessão econômica também, né? Há uma diminuição da atividade econômica em função da pandemia e outras questões associadas. Enfim, se tivéssemos aí no ritmo de crescimento econômico como registrou no mundo outros momentos, talvez o volume de emissões fosse ainda maior, o que seria mais preocupante. Exato. Agora, vai ser difícil, por exemplo, alcançar a meta, né, estabelecida aí pela ONU, Wagner, de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Quer dizer, existem vários compromissos, mas, inclusive, órgãos internacionais desconfiam que essas metas não serão atingidas, né, o que vai piorar ainda mais a situação, né? Veja, o protocolo de Paris, se fosse cumprido em todas as suas boas intenções, porque na verdade é uma carta de intenção, né? Os países se comprometem a buscar chegar naquele nível de redução de emissão, mas não há nenhuma meta vinculante, não é obrigado a fazer. Nós reduziríamos em 2,4 a temperatura, o que já é além daquilo que seria necessário. Isso se for cumprido o acordo que está lá, né, de 2015, que a cada 5 anos ele é revisto, etc. Então, já é hoje insuficiente, né, aquilo que está acordado. Por isso é preciso avançar ainda mais. E várias lideranças internacionais, não só acadêmicas, mas também políticas, têm apontado a necessidade dessa mudança. Porém, infelizmente, né, setores como, principalmente de produção de energia para combustíveis, né, os fósseis ainda têm muito peso associado também ao uso do carvão. É preciso lembrar que não é só a queima do petróleo, né, também o carvão ele passa a ser ele ainda é um fator grande de emissão, por exemplo, na China e em outros países, mesmo nos Estados Unidos da América. Então, nós temos aí, na verdade, que mudar o padrão de geração de energia, né? Nesse momento, seria fundamental, países como o Brasil, que temos, né, uma diversidade muito importante de fontes de energia, darmos exemplos, né, diversificando as fontes, por exemplo, incentivando as eólicas, incentivando também a energia fotovoltaica por meio do aproveitamento solar, energia de maré, enfim, nós temos de fato alternativas, mesmo hidrelétricas que têm algum problema sérios, né, na verdade, na implementação, quando ela é feita, às vezes, sem considerar as comunidades que vivem nas áreas, mas é uma energia renovável que, de certa maneira, para o caso brasileiro, pode resolver algumas situações também, né? Ainda mais nos últimos anos, nós abandonamos, ou melhor, deixamos de fazer aquelas grandes barragens, né? Isso foi de certo modo, atenuado por uma outra tecnologia, que é diminuir a própria área alagada, com a ideia de nós operarmos as usinas já chamado fio d'água, ou seja, ela vai operar no seu fluxo natural. Enfim, são alternativas que nós temos aqui no Brasil que poderiam estar sendo implementadas com mais vontade, com mais determinação, e que seriam, nesse momento agudo de emergência climática, Marilu, até uma alternativa, né, que o Brasil poderia oferecer tecnológica para outros países do mundo. Infelizmente, não estamos assistindo isso, você deve ter acompanhado aí os escândalos recentes. O governo contratou de maneira emergencial, né, várias termoelétricas para operar e vai querer fazer cumprir o contrato. Enfim, se isso for realizado, se eu estou bem lembrado, se até o início de agosto não foi implementado, o contrato ele se anula. Mas se porventura for acionado em alguma dessas termoelétricas até agosto, ou seja, daqui a 2 semanas, ele vai ter que ser cumprido, e aí você vai ter, de fato, mais uma fonte emissora de gás de efeito estufa, quando nós temos no Brasil alternativas para evitar esse tipo de situação, né? Então, de fato, nós temos que rever nosso planejamento energético, projetando aí não apenas o crescimento da demanda, que é como se faz em geral, mas principalmente a diversificação de fontes, né, Maria Lu? Essa é uma questão que temos que estar enfrentando. Mas o que faz o governo?
por exemplo, taxou, né, quem está produzindo energia solar. A partir do próximo ano, de janeiro agora, o subsídio que era dado, né, para quem produzia energia solar vai simplesmente deixar de existir. O que está gerando até, curiosamente, uma corrida. As pessoas estão tentando implementar seus sistemas fotovoltaicos até janeiro, porque vão ficar isentos ainda. Quem implementar a partir de janeiro do ano que vem já não vai ter a mesma isenção, ou seja, aquele amortização do investimento que costuma ocorrer em 2 anos e meio até 4, enfim, vai passar a 6, 8 anos, o que deixa de ser um estímulo, sem dúvida, né? Então, esse governo, até na questão climática, né, vai na direção errada, eu diria, sem sombra de dúvida, né? Exatamente, tem que correr para implantar essa fotovoltaica aqui rapidamente, depois desse teu alerta aí, Wagner. Agora, vamos falar aqui, só para a gente terminar, Wagner, o que é, né, queimadas, né, de sexta geração, né, que está devastando, devastando aí florestas aí na Europa e fazendo aí com que pessoas, né, fiquem acolhidas, inclusive em museus, os museus da Bélgica, por exemplo, abriram as portas para atender aí as pessoas idosas, não cobram nada para que elas fiquem lá durante o dia, porque o calor é intenso. Mas vamos lá, o que seria aí essas queimadas de sexta geração? Veja, Maru, é uma tipologia que foi criada, né, que procura qualificar o tipo de incêndio, né? Então, você tinha antigamente incêndios de ordem natural, né, que ocorriam eventualmente, seria um primeiro estágio, né, que simplificando um pouco a escala, essa sexta geração de incêndios que nós temos hoje, ela é de fato preocupante porque é um aquecimento do ambiente, né? Então, nós temos aí dois agravantes. O aquecimento global, que faz com que as temperaturas sejam mais elevadas, e ao deixar a temperatura mais elevada, é como se fosse um forno pré-aquecido, né? Você tem todas as condições prévias para que, em caso de ocorrer algum tipo de foco, ele se propague rapidamente, né? Por isso esses grandes incêndios chamados de sexta geração. E aí dificulta muito o combate, né? Porque eu também, entre outras coisas, sou brigadista da faculdade lá, fiz curso de, enfim, combate a incêndio, etc. E a gente aprende rapidamente lá que uma das coisas que a gente tem que fazer, na verdade, às vezes nem é combater o foco, mas é tentar fazer com que o fogo não se espalhe, não se difunda, né? Então você passa a ver, muitas vezes as pessoas não entendem por que estão jogando água nos prédios do lado. É justamente para evitar que eles se aqueçam e o fogo os atinja, né? E aí vai se alastrando. É justamente essa prática que é difícil quando você tem esse incêndio de sexta geração, porque o ambiente está todo aquecido já e você não consegue, então, dificultar a propagação do fogo, né? Ele acaba sendo, na verdade, rapidamente propagado e aí você tem, de fato, essas situações como você está relatando, deslocamento de pessoas, enfim, mortes de animais em larga escala, de fato, é muito preocupante. Então, esse incêndio de sexta geração ele significa isso. Você tem, na verdade, um ambiente pré-aquecido, né? E que, evidentemente, facilita muito a propagação do fogo. Quer dizer, a dificuldade passa a ser como evitar que ele se alastre, né? E fogo, a gente sabe que quando você tem combustível, é muito difícil contê-lo, né? E associado, por exemplo, a situações com crise de água, é, de fato, uma situação muito preocupante. Wagner, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.